Segundo Crônicas, capítulo 7. Então tá aí, para quem ainda não veio na tenda de Davi, venha. Venha, porque o negócio é bom. Segundo Crônicas 7, a partir do 12. Diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizeste neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Numa outra versão, no versículo 14, na nova tradução da linguagem de hoje, o versículo 14 diz assim: então, se o meu povo que pertence somente a mim, quem pertence somente ao Senhor, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Feche seus olhos. Pai, a tua palavra nesse momento, ela já está sendo ministrada, a semente já está sendo lançada em boa terra. Nós profetizamos que haja boa terra aqui nessa noite. Aqueles que estão aqui presencial, aqueles que estão online, Deus, que essa terra possa estar sendo preparada, adornada para receber essas sementes do Senhor, ó Deus. Que essas palavras que sejam liberadas nesse lugar nos confrontem, nos ajudem, nos alinhem, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Você vai ver ao longo da Bíblia, desde as primeiras páginas das Escrituras, você vai ver um Deus interessado em restaurar o relacionamento com o ser humano. Desde Adão e Eva, você vai ver um Deus preocupado nessa restauração. Então, quando ele cria Adão e Eva, ele coloca no Éden, né? Ele joga assim não, né? Ele coloca no Éden Adão e Eva, e ele tem toda a preocupação de dizer: ó, você pode comer de todas as árvores, de todos os frutos, mas uma árvore você não vai poder comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa você não come. O resto você pode comer de tudo. A árvore da vida e todas as outras árvores você pode comer à vontade. Porque Deus estava preocupado com a relação homem e Deus. O homem, então, ele desvia o seu pensamento, o seu desejo. Infelizmente ele cai e come do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí você vai ver um Deus mais uma vez preocupado com o ser humano. É claro que você vai ver ali o juízo sobre a mulher, o juízo sobre o homem. Não quero entrar nesse mérito. Você vai ver um Deus ali, né, trazendo juízo por conta da desobediência de Adão e Eva. Mas você vai ver também a preocupação de Deus. Fala: olha, eu vou tirar vocês do Éden, eu vou lançar vocês fora do Éden e vou colocar ali agora sentinelas, guardas na porta do Éden, para não deixar que essas pessoas, para que não deixar vocês voltarem para lá. Porque qual era a preocupação de Deus? A preocupação de Deus era que o homem, uma vez caído, caído por conta do conhecimento do bem e do mal, ele pudesse comer da árvore da vida. E uma vez que ele comesse da árvore da vida em pecado, ele estaria eternamente em juízo. Então Deus, na sua preocupação em relação ao homem, ele lança o homem fora do Éden, para que o homem então pudesse recomeçar. Aí você vai ver desde
dessa saída do Éden, você vai ver um Deus se preocupando em se relacionar com o homem novamente. Você vai ver que é um Deus sempre buscando meios, alternativas, buscando homens, mulheres sobre a face da terra para estreitar a relação em relação a Deus. Eu não vou aqui, você sabe melhor do que eu o que Deus fez no Antigo Testamento para se aproximar do homem. Eu quero chegar na vida de Jesus, porque Jesus foi o que conseguiu estreitar esse abismo. Se havia um abismo entre nós e Deus, Jesus, ele encurtou esse abismo, ele tirou esse abismo. É como se ele colocasse nesse buraco imenso que é o pecado, ele colocasse a cruz dele sobre este buraco para que você pudesse caminhar sobre a cruz em direção a Jesus. Não é à toa que Hebreus vai falar que Deus ele fez um novo e vivo pelo quê? Pelo seu sangue. Então este caminho é o que estreita a nossa relação em relação a Deus. Amém ou não amém? Então, você vai ver agora um Deus muito preocupado, um Deus muito assim, entusiasmado, um Deus muito estratégico para obter relacionamento com o homem novamente. Por quê? O desejo de Deus para nós é nos restaurar a origem. Fala com o teu irmão assim: Deus quer te restaurar a origem. Amém? Deus está chamando aqui o seu povo, Deus está sempre chamando o seu povo para se aproximar dele, para que o seu povo, para que os seus filhos sejam restaurados à origem. Qual é a origem? A origem é a perfeição em Deus, é a comunhão exata em Deus, e essa comunhão, e essa exatidão, e essa perfeição nós vamos encontrar nas bodas do Cordeiro. Quem vai estar lá? Você vai estar lá na boda do Cordeiro? Perfeito, transformado, bombadão, lindão. É assim que vamos estar lá. Porque Deus ele tem a preocupação de nos restaurar a sua origem. E olha que texto maravilhoso esse de 2 Crônicas, quando ele diz aí, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. É isso? É porque está diferente. Bota a outra versão aí. Depois você volta para essa aqui, essa do país aí, bacana. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Deus estava trazendo ali um modelo de oração, uma ferramenta para que o seu povo pudesse reconhecer que sem Deus ele não é nada. Que sem Deus nós não somos ninguém, sem Deus não somos nada, irmãos. E Deus então está dizendo assim: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele tem que se humilhar, ele tem que orar, ele tem que se arrepender, ele tem que se converter dos seus maus caminhos, para que haja uma mudança, para que haja uma transição, para que haja uma mudança de caráter, para que haja uma mudança de personalidade, para que haja uma mudança na vida, no ser. Deus está trazendo um modelo de oração, não um modelo de oração para a gente conquistar coisas na terra, não um modelo de oração para a gente ser feliz para sempre, ai que lindo, que amor. Não, Deus está trazendo uma palavra, um modelo, uma ferramenta para nós mudarmos de dentro para fora, segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Deus está nos chamando para sair da impiedade. O que é impiedade? A impiedade é o desinteresse por Deus. Então eu quero te dizer uma coisa: se você está desinteressado por Deus, você está movido pela impiedade. Vou perguntar, espero que você bote as duas mãos para cima. Você está interessado por Jesus, por Deus? Senão não vamos estar em impiedade, lascou tudo. A impiedade, um povo, uma pessoa desinteressada por Deus. Então esse modelo de oração é para tirar essa pessoa, tirar este povo que está desinteressado por Deus e colocar a piedade. O que é a piedade?
interesse por Deus. Como que Deus vai aproximar-se dos seus filhos? Através da impiedade ou através da piedade? Porque Ele vai só se aproximar daqueles que o desejarem. Ele só vai ser Deus, Senhor, Salvador, Pai, amigo daqueles que o desejarem, como Pai, amigo, Senhor e Salvador. Está dando para entender? Por mais que eu deseje, por mais que eu queira ter uma vida transformada, mas se eu não buscar um interesse por Deus, se eu não estiver interessado em Deus, e quando eu falo interessado por Deus, nós estamos falando do interesse do todo, não é de parte. Estamos falando aqui pela manhã, né? Estamos preocupados, às vezes muitas pessoas estão preocupadas com o reino de Deus, né? O reino de Deus no sentido humano. Nós estamos falando aqui sobre Cristo, sobre Jesus. Estamos falando que Cristo é o Messias. E o Messias, a palavra Messias significa ungido de Deus. E a palavra ungido de Deus no Antigo Testamento, ela era ligada somente apenas para os reis. Então todo rei que era consagrado em Israel era ungido de Deus. No Novo Testamento, essa palavra ungido de Deus, ela ganhou uma amplitude maior. Porque o ungido de Deus é aquele que é separado por Deus. O ungido de Deus é aquele que é consagrado a Ele. Jesus é o ungido de Deus, amém? Então, o povo de Israel estava olhando para Jesus como o Messias, mas não como o Messias que nós desejamos, como o Messias rei, aquele que viria de forma política trazer ordem sobre Jerusalém, sobre Israel. Então eles estavam desejosos de um Messias, mas um Messias completamente diferente da proposta que Jesus veio oferecer. E Jesus veio se oferecer como Messias, como ungido, não para um rei da terra, um reino da terra, mas para um reino do céu. Então nós estamos falando que as pessoas, assim como os judeus daquela época, estavam buscando em Jesus um Jesus rei da terra. Um Jesus rei da superfície, que vai dar base de alimento, vai dar equilíbrio econômico, vai dar justiça social, um Jesus assim, político. E hoje não é diferente. Hoje as pessoas estão preocupadas em Jesus, estão interessadas em Jesus apenas em parte de Jesus, só naquilo que Ele dá, só naquilo que Ele tem para oferecer, de bom, né? Que a gente julga ser bom. Se eu vou para Jesus e ir para Jesus, eu vou conseguir uma casa própria, eu vou em Jesus, porque Ele vai me dar uma casa própria. Eu acho que está ligado lá fora o refletor. Liga aí para nós aí, na tomadinha. Esqueci. Tá que a gente vai dar luz para os irmãos jogar bolinha lá. Esse é o problema, chegar de dia, você fica tudo apagado. Então, Jesus, as pessoas estão preocupadas com o Jesus natural, aquele que oferece as coisas naturais, Ele dá coisas naturais, Ele nos abençoa no natural. Amém, glória a Deus, claro que sim. Só que é uma parte de Jesus. E quando a Bíblia está falando, e quando aqui Deus está falando para o seu povo, olha, vocês precisam ser piedosos, ou seja, vocês precisam ter interesse por Deus, não é por parte de Deus, é pelo todo de Deus. Quando Jesus vem e fala assim, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Os judeus e as pessoas que estão mais preocupadas só com o reino, elas ficam com a metade dessa afirmação. Elas só querem o reino de Deus. Mas elas se esquecem que para ter o reino de Deus é necessário arrepender-se. Elas estão querendo o reino. Elas querem vida boa, vida abundante. Elas querem vida joia. Elas querem, sucesso na terra. Elas querem riquezas. Elas querem prosperar. Elas querem tudo. Elas querem o reino de Deus. Que o reino de Deus é um reino rico. Não só de coisas naturais, mas as espirituais. Deus é um Deus próspero, irmãos. É óbvio que Ele quer nos prosperar. Óbvio, isso é claro. Só que para que a gente herde o reino de Deus é necessário arrependimento. A mensagem é completa. E quando a gente fala do interesse, da piedade, do interesse de Deus, é a mensagem completa. Fala para o teu irmão assim, deseje a mensagem completa de Jesus.
A tendência humana é que nos preocupemos mais com a visão do que desejamos para o nosso bem-estar do que aquilo que precisamos ser e fazer para obedecer. Nós estamos mais preocupados com o tipo de música que eu gosto na igreja, com a cadeira, se está confortável ou não, se o som está alto ou não, se a luz está apagada, acesa, se a gravação está em HD, 4K, se ela está em baixa qualidade. Nós estamos preocupados porque a maioria do povo, não de nós, porque nós somos crentes, amém, irmãos? Estou falando para a gente, filha de Deus aqui. A maioria das pessoas, elas desejam ir para os cultos, elas desejam cultuar, servir a Deus, nem só no culto, servir a Deus dentro de uma redoma, dentro de um lugar que ela se sinta agradável. Aí eu pergunto para você, o culto é para quem, irmão? Tem que agradar quem então? O interesse não é nosso. O interesse não é nosso, não é no nosso bem-estar. O interesse é dele, é a ele que nós devemos interessar, é a ele que nós devemos agradar. E a nossa preocupação está em desejar aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos deixa confortável, enquanto Deus nos chama para a piedade. Olha, você tem que viver a sua vida interessando o Senhor, agradando o Senhor, colocando a sua vida completamente à disposição de Deus. E aí é muito interessante porque esse texto, por exemplo, de Romanos, de 2 Crônicas, né? 7,14, ele vai falar ali, ele começa falando, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Deus, ele tem um povo específico. Ele tem um povo exclusivo dele. Só alguns entenderam o que é povo exclusivo. Deus tem um povo exclusivo para ele, propriedade dele. Olha lá, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos destrinchar isso aí. Olha lá, aqui está escrito: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ali, irmãos, não está falando do povo de Israel apenas, está falando de todo o povo separado e exclusivo para ele. Quando você vai para Êxodo, não precisa abrir, Êxodo capítulo 19, Deus está falando ali com Moisés e está levando uma palavra para o povo de Israel. Ele está dizendo assim: agora pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Olha a diferença. Vocês serão o meu povo dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Em Êxodo, quando você lê essa palavra, você vai ver que Deus tem um povo especial, um povo exclusivo. Qual é esse povo? O povo de Israel. É um povo dentre outros povos. Aí Pedro vem e pega essa palavra, já depois que Jesus morreu numa cruz, ele abriu o caminho para os gentios. Os judeus não quiseram, os judeus não aceitaram Jesus, não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí vem João ali no capítulo 1, vai falar, olha, e todos aqueles que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então se você crê em Jesus, você é um filho de Deus. E aí então ele abre essa porta, ele abre esse portão, né? Essa possibilidade de agora nós, como os gentios aqui, acredito que ninguém aqui tem descendência judaica, né? Se tiver, melhor ainda, você tem duas. Mas nós recebemos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, aí Pedro ele vem e aumenta, olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos um povo separado por Deus. Deus nos separou para ser o seu povo. Podia ter cantado essa música hoje, podia esquecer. Somos teu povo,
tua igreja. Somos o teu povo, somos o povo de Deus. E olha que tremendo, Deus ele chama um povo que é sacerdócio real, ou seja, sacerdotes de um rei. Nós somos sacerdotes de um rei. Olha só, todo o que é sacerdotal? Todo cristão genuíno é feito sacerdote com Cristo, em Cristo. Não no sentido de intermediar, porque Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens, amém? Agora a gente não precisa mais um sacerdote ali oferecer sacrifício para nós, porque ele já se ofereceu uma vez por todas, nos transformando todos em sacerdotes. Agora você pode, diante de Deus, oferecer o seu sacrifício a Deus, não para perdão de pecados, não para salvação, mas ali você vai buscar o Senhor no arrependimento, como a gente está fazendo na tenda de Davi. Você vem aqui, tira a primeira hora de arrependimento. Deus me perdoa o meu pecado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu lanço aqui a minha oferta, a minha vida agora é uma oferta, eu entrego no teu altar, eu peço perdão, Senhor, eu me arrependo, derramo do teu sangue sobre a minha vida, eu também oro pela minha família, eu peço arrependimento e perdão pela minha família, pelo meu pai, pelo meu filho, enfim, pela sogra e por tudo. Eu também peço perdão pela igreja, Senhor, pela frieza. E aí, é uma medida. Então todos nós somos sacerdotes. Agora, não no sentido intermediário, porque Jesus então já de uma vez por todas se ofereceu, mas no sentido de um relacionamento direto com Deus, através da reconciliação em Cristo, e por meio da obra santificadora do Espírito Santo, que capacita o redimido a viver uma vida santa, de acordo com a vontade de Deus. Agora você, como sacerdote, pode ir diante de Deus, pedir santificação, se arrepender dos seus maus caminhos. É aquele que, conhecendo o amor de Deus, compreende o seu papel como restaurador de brechas. Você é um restaurador de brechas. Quando Deus está falando ali para Salomão e para o povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Ele está trazendo a memória, Ele está trazendo ali uma mensagem. Se vocês clamarem, vocês são reparadores de brechas, vocês são restauradores de vidas. Eu vou usar vocês para alcançar muitas nações, como pacificadores, como embaixadores do reino, como mensageiros da reconciliação, como sal, como luz. A ideia da função sacerdotal pode ser resumida da seguinte forma: sacerdote é aquele que fala de Deus aos homens e dos homens a Deus. Então você é um intercessor, você é o povo que Deus está chamando. Não adianta correr não. Você correr, Ele te pega na esquina. Você já foi selado pelo sangue dele. E é por isso que Ele está chamando a nossa atenção para nos colocarmos nessa posição de seu povo. Não um povo que quer só as benesses do reino, comida, bebida, e fica farto. Olha, estou bem, olha, graças a Deus, eu estou muito legal, que eu estou no reino de Deus e eu estou sendo abastecido em todas as áreas da minha vida. Que bênção, glória a Jesus. Isso também, mas Ele quer te impulsionar aí em outros lugares, a restaurar, enfim. Ele quer te levar também a ser seu povo na hora do arrependimento, do quebrantamento. E o sacerdote, ele é real, porque são sacerdotes de um reino. Nós temos a responsabilidade de estabelecer o reino de Deus através do nosso sacerdócio pessoal, familiar e eclesiástico, porque nós somos embaixadores. Sacerdócio real. São sacerdotes que se movimentam espiritualmente em quebrantamento, em arrependimento, dentro do seu sacerdócio pessoal, familiar e eclesiástico, na igreja, como corpo. E ao fazer isso, você se torna real também, porque você manifesta o reino de Deus sobre a terra. Então você é um príncipe e uma princesa de um reino. Segundo, então se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer o quê? Se humilhar. Se eu me humilhar diante do teu altar.
Um povo que se humilha tem a noção da sua fragilidade e reconhece a soberania de Deus. Sabe por que a palavra às vezes não entra no nosso coração? Porque nós estamos cheios de si muitas das vezes. Eu não preciso dessa palavra. Sabe por que muitas das vezes Deus não consegue nos transformar de dentro para fora? Nós estamos muito mais preocupados com a nossa aparência, muito mais preocupados com o que as pessoas vão pensar de mim. Nós estamos muito mais preocupados com o que as pessoas nos dizem, o que nós devemos fazer, do que o que a Bíblia nos diz, do que naquilo que nós precisamos fazer. Nós estamos mais preocupados em satisfazer o nosso ego, as nossas vontades, os nossos desejos, do que simplesmente entrar para dentro das Escrituras e ouvir a mensagem de Jesus e nos colocar à disposição dele, dizendo: eu preciso de ti, eu sou nada. Está falando ali para mim, ó. Essa palavra é para mim, eu preciso. Também você não vai se colocar como pobre coitado também, porque também a falsa humildade também é um mal também, né? É aquela coisa assim: eu tenho um orgulho da minha humildade. Pronto, você não é nem humilde e você é totalmente orgulhoso. Não é isso. Mas é você se colocar numa condição de: cara, quem sou eu sem Cristo? Pensa um pouquinho aí dentro de você. Quem é você na fila do pão, como diz o outro? Quem é você? Quem somos nós sem o Senhor? Ele é tudo em nós. Ele é tudo em nós. Tiago capítulo 4, verso 9 e 10. Tiago capítulo 4, verso 9 e 10. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Não é se humilhar de qualquer jeito, é se humilhar aos pés de Jesus. Olha o que aquela mulher fez dentro da casa lá de Simão. Quando ela descobriu que Jesus estava lá dentro, o que ela fez? Ela partiu para os pés de Jesus. Ela não se humilhou em nenhum outro pé ali. Ela foi aos pés de Jesus. Lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Secou os pés de Jesus com seus cabelos. Irmãos, o que aquela mulher estava dizendo ali para aquele povo? Para aquelas pessoas que estavam ali? Eu sei quem eu sou e eu sei quem Ele é. Aí Jesus dá falei: olha, essa mulher entrou, fez tudo isso aqui e vocês estão olhando para minha cara aí com cara de tacho, julgando essa mulher. Em outras palavras, essa é uma versão atualizadíssima, sorrentino, né? Jesus falou assim: vocês estão olhando aí, julgando essa mulher, mas essa mulher fez o que vocês não fizeram. Era para vocês terem feito e vocês não fizeram. Porque ela reconhece quem ela é e ela reconhece também quem eu sou. Se humilhar diante de Deus é reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Quem anda segundo o propósito do seu próprio coração se faz senhor de si mesmo. Querida, a pessoa que ela age segundo os seus impulsos, segundo aquilo que ela pensa, ela se coloca no lugar de ídolo. Ou seja, ela é uma pessoa idólatra. Você sabia que o idólatra não é só aquele que adora santos, estátuas? Idólatra é aquele que adora um Deus no lugar do Deus Todo-Poderoso. Então, se você se coloca numa condição de que eu me basto, tudo que eu falo, tudo que eu penso é isso aí, ponto final, não tem ninguém que tire isso na minha cabeça, você está se colocando no lugar de Deus. Ou seja, você está sendo idólatra de si mesmo. E Deus está falando assim, ó: humilhai-vos, porque vocês são um povo que se chama pelo meu nome. Quebrantem o vosso coração. Enxerguem quem vocês são. Vocês são o povo. Eu sou o Deus do povo. Amém ou não amém? Quando o homem tem uma noção da sua pequenez, limites, natureza e o quão miserável e indigno é diante de Deus Todo-Poderoso e Santo, ele naturalmente se aproxima do Criador com humildade. Porquanto sabe que é pó e que são as misericórdias do Senhor
a causa de ele estar de pé. Aí é muito mais fácil. Quando nós reconhecemos a nossa limitação, a gente vai correr para o lado daquele que é mais poderoso do que eu. E ele se chama Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém ou não amém? Humilhar-se é submeter-se, é sujeitar-se a alguém. No caso do homem com Deus, é reconhecê-lo como Deus, Senhor, soberano, Criador, Todo-Poderoso. É reconhecer-se como criatura pecaminosa, pecadora, indigna de estar em sua presença e carente da sua misericórdia. E reconhecer que Ele é o Deus todo gracioso que te permite chegar diante da sua presença, através do sangue do seu Filho Jesus. Você reconhecer quem você é não te afasta de Deus, pelo contrário, te aproxima dele. Porque o que Deus quer é que você reconheça quem você é, quem eu sou. Porque quando eu não consigo reconhecer quem eu sou, eu me afasto dele. O papel inverso. No mundo, talvez se você dizer assim, eu sou um prostituto, eu sou um ladrão, eu sou um... Enfim, as pessoas vão até, opa, vou nem chegar perto. Maria, sai fora, mano. Maria rouba, Maria furta. Não, vou deixar nada de boleza perto dela. Humanamente falando, nós pensamos assim. Quem vai dar sopa perto de um ladrão? Ninguém, óbvio. Mas em relação a Deus, quando nós nos assumimos diante de Deus, eu sou um pecador miserável. Deus fala assim, é aí que eu gosto, vem. Agora você enxergou quem você é. E por você ter enxergado quem você é, eu vou curar você, eu vou restaurar você com a minha presença. Se humilhar. A humilhação traz quebrantamento. O quebrantamento, ele traz conserto. Por isso que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Está falando um quebrantado e contrito. Que entende o seu papel, entende a sua posição, entende o seu lugar no Senhor. Amém ou não amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e fazer o que mais? Orar e me buscar. A oração aqui significa reconhecer a culpa, admitir o erro e rogar por misericórdia a Deus. É entender que você precisa dele como o seu corpo precisa do alimento. É você reconhecer que você precisa dele assim como você precisa da água para hidratar sua garganta. Muito obrigado. Após chegar à presença de Deus com humildade, a recomendação divina para a restauração do seu povo, além da humilhação, é começar a orar, é suplicar, é buscar a presença dele. É voltar-se completamente para o Senhor, obtendo novamente uma comunhão com Ele. É colocar diante dele todos os pecados, catalogar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 25. Catalogar. Deus, está aqui, ó. Minhas fraquezas, está aqui, ó. Tá bravo o negócio, me ajuda aqui. Buscar a face de Deus não é apenas manter com Ele uma conversa mais ou menos. É colocar diante dele todas as aflições do seu coração. Todas, exatamente todas. É colocar um desejo intenso de conhecê-lo. Como você conhece uma pessoa? Você tem que conversar com ela, relacionar com ela. Eu só conheço como que a Cristiane caminha se eu conversar com a Cristiane. Ter uma relacionamento com ela, de conversar, bater um papo, trocar ideia, trocar informações, experiências. Aí a gente vai entendendo quem é um ao outro. Em relação a Deus, por que a gente não conhece a Deus? Porque a gente também não se relaciona com. A gente só se relaciona com Ele de tabela. Porque tem lá o pastor, os líderes, as pessoas que pregam para mim, eu me relaciono com Deus assim, de tabela. Se eu preciso de oração, eu vou até Ele para Ele orar por mim. Até ela para ela orar por mim. E eu não tenho relacionamento com Deus. Como que eu vou conhecer alguém que eu não me relaciono? Como que eu vou conhecer alguém se eu não falo com ele, se ele não fala comigo?
se eu não tenho a sensibilidade, o discernimento de que nas mínimas coisas Ele está falando conosco? Como que eu vou conhecer o Senhor se no meu dia a dia eu não estou sensível, eu não tenho discernimento de ouvir a voz dEle nos mínimos detalhes? Salmo de número 84, verso 1 e 2, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Buscar a face de Deus é ter um maior relacionamento com Ele, é se esforçar, é ter uma iniciativa de relacionamento com Deus. O povo que crê no Senhor não pode ficar apenas aguardando que Deus lute a seu favor. Estamos aí em meia crise, meia pandemia. Aí Deus chama o teu povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. O que está dizendo? Vocês precisam se mover. Eu não vou fazer nada assim. Eu posso até fazer, mas Ele deixou uma deixa triste, né? Ele deixou algo para nós. Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar. A ideia é de nós tomarmos a iniciativa de nos relacionarmos com Ele. Deus é um Deus vivo que quer se relacionar com o seu povo. Jeremias 29, versículo de número 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Deus se compromete com aqueles que têm compromisso com Ele. Vou repetir. Deus se compromete com aqueles que têm compromisso com Ele. A verdadeira busca se dá em espírito e em verdade. Aí eu digo algo para você, querido. Quando a gente se move de forma natural e carnal, nós não conseguimos ter compromisso com Ele. Porque a Bíblia nos ensina que o homem espiritual discerne as coisas espirituais. E o homem natural não consegue discernir, porque ele é natural. E se Deus é espírito, e Ele já disse, olha, Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, Ele está dizendo que nós temos que viver uma vida de busca incessante pela presença dEle, para nos tornarmos cada vez mais espirituais, e que cada vez mais espirituais Ele vai nos ouvir. E aí o discernimento vem. A gente para de olhar a matéria, para de olhar o natural e passa a perceber o espiritual por trás daquilo. Aí você vai ter noção de que não é direita e esquerda, de que não é política, que não é crise econômica, não é pandemia, não, é o que está por trás. É o que está por trás, irmãos. E se a gente não atentar para o que está por trás, do que está realmente envolvido, natural, queridos, nós vamos tomar na cabeça, nós vamos perecer. E tem muita gente já perecendo. Muita gente. Você acha que por que Satanás está acabando com as famílias? Ou tentando acabar com as famílias? Você acha que é simplesmente o adultério dos pais que fez separar? Ou simplesmente os pais não tiveram mais vontade de estar um com o outro e se separaram e tudo mais? Tem algo por trás. Tem uma ingerência, tem uma influência de Satanás por trás disso. Porque ele quer descompensar a família. Ele quer inverter os sacerdócios familiares. Ele quer colocar o marido debaixo da esposa, e a esposa quebrando pau em tudo. Ele quer colocar os filhos mandando nos pais, afrontando os pais, apontando o dedo nos pais, fazendo os pais virem para a igreja ou não. Ele que manda e ponto final. Você acha que é simplesmente algo natural? Não, é porque, não, é o diabo. É a vida espiritual por trás disso tudo. É o discernimento.
Mas a gente só vai conseguir ter discernimento se buscarmos a Ele. Se nos colocarmos numa condição de espírito e em verdade. E isso só vai acontecer, querido, quando você se relacionar com Ele, que é em espírito. Só. Não adianta. Não adianta você vir aqui no culto, passou a mão na minha cabeça, ora para eu ser espiritual. Não vai adiantar. É o seu relacionamento com Deus, são as suas práticas, é o seu sacerdócio familiar, é o seu sacerdócio pessoal, é o seu sacerdócio com a igreja, é o seu entendimento de quem você é e quem Deus é em você. É isso que vai trazer o discernimento, é isso que vai virar uma chave dentro de você. As pessoas estão presas como num loop. Estou falando de loop, né? Como num loop, algo que fica girando e girando e não tem fim. Porque nós não conseguimos ter o discernimento, estamos preocupados com a matéria, com o natural. É porque a pandemia está aí, né? Atrapalha. É porque é crise econômica, atrapalha. É porque, né, a internet, né? Tem que ter internet, né? No meu filho tem que ter um celular. A gente se preocupa com o natural. Enquanto isso, no mundo espiritual, o diabo está ali, trabalhando. O diabo está ali, enquanto você está preocupado com a matéria, o diabo está preocupado em roubar o teu espírito, em matar o teu espírito. Porque você está tão preocupado com a matéria que você não está dando conta de buscar a Deus para fortalecer o seu espírito. E aí, entre uma luta entre o espírito e a carne, o que é mais fortalecido vai vencer. Aí, se eu me preocupo mais com a carne, querido, a carne vai dar uma banda no espírito. Não é o espírito de Deus, não, o seu espírito. E vai te destroçar todinho. Vai te desanimar, vai te botar para baixo, vai fazer você se decepcionar. Num dia você está no pique todo, nos outros 50 dias você está mal, você está... Por quê? É a carne, é o natural tentando roubar aquilo que é espiritual. E isso só vai acontecer se nós buscarmos ao Senhor. Através da humilhação, através do entendimento de quem nós somos e de quem Deus é, através de orarmos e buscarmos o Senhor continuamente. Discernimento. Fala comigo, discernimento. Vem através de um relacionamento com Deus. Amém ou não amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus, a consequência de quem busca a Deus de verdade é converter-se dos seus ratos, a consequência de quem busca a Deus de verdade é se converter aos seus retos caminhos. Quem busca a Deus de verdade busca caminhar nos retos caminhos de Deus. Não tem uma pessoa que diz assim: você é crente, você é convertido? Sim, sou convertido, e anda todo torto. Não existe isso. Você está se enganando e enganando as pessoas que estão ao seu redor. Ou você é, ou você não é. Não tem meio termo. Não existe meio termo. Porque se existisse meio termo, Deus não seria o Deus excelente que Ele é, o Deus soberano que Ele é. Ele aceitaria qualquer coisa como oferta. E Deus não é esse Deus que aceita qualquer coisa como oferta. Ele quer o melhor. Ele quer o melhor. Quando conhecemos os caminhos do Senhor, a gente começa a discernir aquilo que pode nos afastar de Deus. Como que a gente descobre o que nos afasta de Deus? Descobrindo qual é o caminho de Deus. E como a gente descobre o caminho de Deus? Olha aqui o caminho dele aqui, ó. Comprido. Nós estamos aí lendo 2 capítulos por dia, né? Parece que não vai terminar nunca, né? Aí eu já fiz lá, né, até junho, como que vai ser a nossa leitura, e eu vou terminar ainda. Como que vai ser a nossa leitura do Antigo Testamento. Vamos ficar o ano todo lendo a Bíblia, não tem problema, não estou com pressa. O importante é a gente ler toda ela. Aí é claro que quando acabar nós vamos aumentar. De 2 vamos aumentar para 4. Aí se você é bonzão mesmo, você vai entrar junto. Porque você conhece os caminhos. E quando você conhece os caminhos, você tem discernimento daquilo que te afasta de Deus. Aí se você sabe que o que te afasta de Deus, você vai ficar lá brincando. Me afasta de Deus, eu vou pegar. Não, você vai sair correndo.
Você vai resistir. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda forma do mal. Em outra versão, e evitem todo tipo de mal. Evitem todo tipo de mal. Pastor, mas isso aqui não tem nada a ver. Evita, porque se você acha que não tem nada a ver, pronto, já tem a ver. Você começa a arrumar muita desculpa. Não, mas isso aqui não tem nada a ver não, isso pode. Sai fora. Que é a sua mente, é o seu coração já tentando te enganar. Evite tudo aquilo, todo tipo de mal. Ah, não tem nada a ver, isso aqui é muito... Não, isso não vai mexer nele não, não vai mexer nela não. Mexe sim. Faz uma análise aí, volta aí uns anos na sua vida e tenta analisar algumas coisas que lá atrás você falou assim, ah, não tem nada a ver não. Aí pega esse nada a ver lá atrás e fala hoje dessa mesma coisa. Tem a ver ou não tem? E tem muito a ver. Vocês irem muito longe. Pensa lá, 5 anos atrás, uma situação aconteceu, ah não, isso não tem nada a ver não. Não, pode fazer. Mas beleza, passou-se 5 anos. Olha para essa mesma situação hoje. Tem ou não tem? Oh, se tem. Muita tem. Porque é assim, irmãos, nós queremos saber tudo, sem conhecer o todo. Nós queremos saber tudo, sem conhecer o todo, que é Deus, que é os caminhos. A gente quer dar onde bonzão. Isso não tem nada a ver não, eu posso. Posso postar foto assim, posso fazer vídeo assim, não tem nada a ver. Tá bom, daqui uns anos você me fala se tem a ver ou não tem. Aí eu queria muito... Não queria. Que eu vou pecar. Dizer igual mamãe e papai. Eu avisei. Cara, a maioria das pessoas que eu conversei ao longo da minha vida, que não é muito, né? 36 anos, muito novo, muito jovem, né? Mas ao longo dessa minha vida, a minha caminhada, ajudando e aconselhando pessoas, discipulando pessoas, eu pude em muitas vezes dar vontade de dizer assim, eu te avisei. Alguns eu fiz, confesso. Alguns eu disse, eu te avisei. Aquele nada a ver que você falou para mim lá atrás, nada a ver, não, pastor, não, nada a ver, não, Johnny, não, fica tranquilo, eu sou forte o suficiente, fica tranquilo. Passou-se os anos, vai buscar ajuda. Eu tinha razão. Porque a ideia é essa, irmão, nós somos muito... O arrependimento genuíno provém de uma tristeza por haver pecado, desagradado o Senhor e entristecido o Espírito Santo. 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Aquele que de fato se arrepende, confessa e abandona o seu erro. Não basta apenas reconhecer o erro, mas também é imprescindível que deixe o pecado, a fim de alcançar misericórdia. Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. É entristecer-se pelo pecado, não é o remorso. A tendência do homem é sentir remorso. O remorso é o quê? Dói, mas não ao ponto de você se entristecer para se arrepender, para você largar. Dói hoje, amanhã já não está doendo mais. Aí o que você vai fazer? Vou lá dar uma pecadinha de novo. Ninguém vai ver. Porque não doeu para arrepender. É só um peso na consciência. E Deus, Ele quer tratar com filhos que têm peso no coração. É quebrantado. Como Davi, ele apontou o dedão na cara de Davi e falou: você é esse cara. Você matou um homem justo. O que ele fala? Pequei contra o Senhor. Tira suas roupas e vai se humilhar. Vai orar, vai jejuar, vai se arrepender. Arrependimento. Mudança de atitude.
se arrepender. Conversão. A conversão, ela está ligada à transformação, alteração no sentido de direção. Quando você está dirigindo, e aí tem uma placa, conversão à direita, você vai para a esquerda, você vai bater num poste, num muro, você vai se jogar no precipício. Não, você tem que virar a conversão é você mudar a rota. É você mudar completamente o lugar onde você está, onde você estava indo, e mudar completamente. Quando o Senhor requer que o povo se converta dos seus maus caminhos, Ele deseja mudança de rumo, transformação de palavras, atitudes, pensamentos, vontades e sentimentos. É converter-se ao Senhor, abandonar as práticas que te afastam de Deus. E como você vai fazer isso, irmão? Buscando ao Senhor, conhecendo o Senhor. E qual é a resposta diante disso tudo aqui que nós lemos? O texto continua. Vai lá, volta lá. Meu troço bugou. Buga agora não, senão me arrebenta. 7,14. 2 Crônicas 7,14. Ó, pra gente ir finalizando aqui. Vem cá, Mateus, faz um chamuscar aqui. Terra de Nogoçu aqui. Olha lá, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, o que ele vai fazer? Dos céus eu ouvirei. A primeira recompensa diante dessa ação, diante dessa atitude de quebrantamento, é ter as orações ouvidas e atendidas por Deus. Sabe por que as nossas orações muitas das vezes não são atendidas? Porque nós não seguimos o protocolo que Deus nos deu. Nós chegamos diante de Deus de qualquer maneira e sai pedindo, e sai falando. Não, eu orei, eu falei com Deus. Tá, mas e aí, o processo, o protocolo? Você se arrependeu dos seus pecados? Você se humilhou diante dele? Você quebrantou teu coração? E aí? Como é que está sendo o protocolo? Salmo 145, 19. Ele diz assim: Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, responde às orações daqueles que o temem. Quem teme o Senhor? Se você realmente teme o Senhor e cumpre os protocolos diante do Senhor, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir o seu clamor. Amém ou não amém? Deus nos ouve até quando estamos em secreto, quando ninguém está vendo. E é principalmente ali que Ele nos vê. Eita, aleluia. Mateus 6,6 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que estás em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. João 9,31, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, esse o atende. Esse texto aqui, irmãos, sabemos que Deus não atende a pecadores. Que pecadores são esses? Aqueles que não se arrependem. Aqueles que não se arrependem. São os pecadores que não buscaram se humilhar diante de Deus. Esses são os pecadores que não se posicionaram. Então Deus não vai ouvi-los, porque Deus só ouve aqueles que quebrantarem o seu coração. Deus só vai ouvir aqueles que renunciarem os seus pecados. Deus só vai ouvir aqueles que temem ao Senhor. Ah, mas Deus é muito bom. Sim, Ele é bom. Ele é bom e justo. O som hoje está alto. Segundo, perdoarei os seus. Vai perdoar o quê? Perdoarei os seus. A segunda resposta do Senhor ao seu povo seria o perdão de pecados. Aí Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Davi conhecia a longanimidade e a misericórdia de Deus, porquanto havia experimentado a graça do perdão divino.
Por isso escreveu que o Senhor está pronto a perdoar aqueles que o invocam. Salmo 86, verso 5 diz assim: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para todos os que te invocam. Ele é bom, Ele vai te ouvir e Ele vai te perdoar. Através do nome de Cristo, Deus perdoa os nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é poderoso para perdoar pecados. E por último, o que Ele vai fazer? E sararei a sua terra. No outro texto, bota naquela outra versão lá, 2 Crônicas 7, 14, nova versão. Olha lá: perdoarei seus pecados e farei o país progredir de novo. Como que a gente vai ver o Brasil progredindo de novo? Nos humilhando, buscando, orando, se convertendo dos seus maus caminhos, com Deus perdoando os nossos pecados. Aí sim Deus vai salvar a nossa terra. Sabe por que a terra está assim? Sabe por que as coisas estão acontecendo dessa forma? É para cutucar você a se arrepender. É para instigar você ao arrependimento. Deus está bagunçando o Brasil, Deus está bagunçando as nações da terra para bagunçar você. É para tirar você do lugar. Não adianta você reclamar da política, não adianta você reclamar de nada. Não adianta. Se nós não nos posicionarmos em humilhação, quebrantamento, arrependimento, Deus não sara, Deus não vai fazer o nosso país progredir de novo. Não vai. Isso não é papel do político X, Z, Y. Isso é papel da igreja. Deus nos deu essa autoridade. Nós somos o povo que se chama pelo seu nome. Somos nós que precisamos abrir a nossa boca, e a primeira coisa que precisamos fazer: sou eu, Senhor, que preciso mudar primeiro. Eu preciso me arrepender, eu preciso me quebrantar diante do Senhor, eu preciso me converter dos meus maus caminhos, porque eu quero que o Senhor me ouça, e ao me ouvir, eu sei que o Senhor vai me perdoar, e ao me perdoar, eu sei que o Senhor sarará na minha terra. Eu sei que o lugar onde eu vou pisar, o Senhor vai abençoar. Israel era completamente tomado e sacudido por conta do pecado do coração do povo. O povo se prostituía, o povo idolatrava outros deuses, outros ídolos, e a punição vinha sobre Israel, e pau, juízo em cima de Israel. Sofriam. Aí quando o povo entendia, opa, aí Deus levantava lá um profeta, um juiz, enfim. Ó, irmãos, tem que converter o coração aí, hein? Ó, tem que converter o coração, porque se vocês querem servir a Deus, vocês querem a coisa, tem que buscar, tem que se arrepender. Veja, em todo o escrito do Antigo Testamento você vai ver que a primeira ação para que Deus transforme a nação é arrependimento do povo. Aí uma vez que o povo fazia isso, se quebrantava, se arrependia, Deus vinha abençoar. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer sarar a nossa terra. Joel capítulo 2, 28, Ele quer fazer isso conosco. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e servas
e as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, com D maiúsculo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aquele que o Senhor o chamar. Deus quer restaurar a nossa nação. Deus quer restaurar a nossa vida. Deus quer restaurar a nossa família. Mas para isso, nós precisamos incutir esse texto de 2 Crônicas 7,14. Entendendo. Vamos ler junto? Fique de pé no seu lugar e a gente vai ler junto. Vai lá. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Se o meu povo que pertence... Não, bota outra versão. Bota outra versão. RA, cadê a RA? Essa é a nova versão internacional. Aí. Vai lá? 1, 2, 3 e... E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Feche seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus nessa noite. Fale com o Senhor nessa noite. Senhor, eu quero ser este povo aí, Deus. Eu quero ser este povo que chama-se pelo seu nome. Eu quero ser um povo que é chamado pelo seu nome, que carrega o seu nome. Eu quero, Senhor Deus, em nome de Jesus, proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu entendi nessa noite, Deus, que para a minha nação, para que a nação onde eu vivo, para que a minha família seja abençoada, eu preciso me humilhar, eu preciso quebrantar o meu coração, eu preciso estar caminhando, andando no caminho da verdade, eu preciso ter um entendimento, discernimento, de que não é o natural que rege as coisas, é o espiritual, é aquilo que está por trás de tudo. Deus, no nome de Jesus, que o teu povo nessa noite compreenda e entenda que nós precisamos buscar o Senhor, quebrantando o nosso coração, quebrantando nosso espírito diante de Ti. Pai, reconhecendo quem o Senhor é para nós, reconhecendo, Senhor Deus, quem nós somos em Ti. Pai, reconhecendo que sem o Senhor somos nada, sem o Senhor nós somos pó, sem o Senhor, ó Pai, nós não vamos avante. Mas Pai, no Senhor, o Senhor pode nos levar a altos lugares, a lugares de conquista, a lugares, ó Pai, onde o Senhor abençoará não só a minha vida, onde o Senhor não perdoará apenas o meu pecado, mas o Senhor também perdoará a minha família, salvará a minha família. O Senhor também alcançará a igreja, o povo, o Senhor alcançará a minha cidade, o Senhor alcançará o meu estado, o Senhor também alcançará o meu país, o Senhor também alcançará as nações da terra. Ore, meu irmão, ore, quebrantando o teu coração diante de Deus. Fala: Senhor, nessa noite eu quero quebrantar o meu coração, eu quero entender de que eu preciso elevar uma medida de oração, uma medida de intercessão. Ore no seu coração, tendo a mentalidade, tendo o entendimento de que, ao mesmo tempo que Satanás tem elevado uma medida de iniquidade e pecado sobre a nossa nação, Deus também quer que você eleve uma medida de oração e intercessão e adoração. Oh, Deus, que esse entendimento seja destravado dentro de nós, daqueles que nos ouvem, daqueles que estão online. Pai, visita eles agora, que o espírito de quebrantamento caia no nosso coração, entendendo quem nós somos. Oh, xerabás, yararás, sararás, xirarabás.
ore, irmãos. Ore, ore. Peça para que o Yeshua, peça para que o Espírito de Deus venha sobre a sua vida, trazendo quebrantamento, trazendo restauração de dentro para fora, mudando você, mudando a sua família, mudando a tua casa, mudando a tua igreja, mudando a tua nação. A salvação não está na mão dos políticos. A salvação não está ali no poder público. A salvação não está na mão da polícia. A salvação não está na mão do economista, dos ministérios. A salvação está nas mãos do povo de Deus. A salvação está em Jesus. A salvação está naquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pelo teu povo, seja adorado pela tua igreja. Nós queremos nos posicionar como teu povo. Nós queremos nos posicionar, ó Pai. Nós queremos ter esse entendimento. Descortina a nossa visão. Tire, Deus, todos os tampões dos nossos ouvidos espirituais. Nosso entendimento seja destravado no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Dê uma salva de palmas para Ele.